você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 2, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a primeira carta, o verso de número 2, eu quero ler aqui dois versos, o 2 e o 3. Eu os elogio, disse Paulo, por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela tua poderosa e eficaz palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos dá compreensão, nos dá um coração tratável, nos dá, Senhor, sabedoria para entender a revelação da tua palavra e, sobretudo, nos revela, Senhor, porque onde não há revelação divina nós nos desviamos. A revelação não vem do homem, vem do Senhor, e nós clamamos pela compreensão e pela explicação da tua palavra através do teu Espírito sobre nós, em nós, no nosso coração, na tua multiforme graça, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Gente, hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais e eu gostaria de pedir aqui, especialmente às mulheres, uma liberação para que eu fale de forma um pouco mais objetiva aos homens desta casa, aqueles que são pais ou aqueles que ainda não contam com a dádiva da paternidade, mas já são maridos, ou aqueles que andam no caminho do Senhor e pretendem no futuro constituir uma família. Eu sei que a palavra ela vai ser mais direta a esta parte da humanidade que é o gênero masculino, mas de forma subjetiva. Com certeza vocês mulheres serão muito abençoadas, porque quando um homem compreende o seu lugar, ele se torna um benefício para a humanidade, para a sua família, para aqueles que lhe cercam, e de forma direta, as mulheres também são abençoadíssimas, e óbvio que o que eu vou falar aqui tem a ver também com preceitos da palavra do Senhor, que são aplicáveis a todos, né? Nós, tanto homens quanto mulheres, mas especialmente sobre a vida daqueles então que creem na criação de Deus. Hoje o mundo existem muitas culturas, muitas ideologias, muitas filosofias. Hoje existem filosofias como o ateísmo, existem filosofias, teorias, como por exemplo a teoria da evolução, mas existem aqueles que são os ditos criacionistas, que creem que tudo que existe foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que existe não foi feito, que é visível, não foi feito do que é visível, mas daquilo que é invisível. O poder de Deus criando todas as coisas, o Gênesis de Deus trazendo à existência todas as coisas, a criação de Deus que promoveu tudo que nós desfrutamos, o amor de Deus que se manifestou e que realizou tudo que hoje eu e você podemos ter acesso. Então isto é o criacionismo. Estes são aqueles que creem no Criador. E para aqueles que creem no Criador, em Deus como Criador de todas as coisas, existem tradições, existem preceitos que estabelecidos estão para que a humanidade vá bem, para que as coisas deem certo. Os preceitos que trazem o ser humano, no nosso caso, depois de Adão, a queda do homem, a restauração em Cristo Jesus e agora a confissão de fé em Cristo Jesus, nos trazem
à restauração de vida e nos levam ao padrão original. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre a restauração do padrão original. As nossas mulheres aqui da igreja, as meninas da igreja, elas têm um projeto chamado Confraria Delas, que uma vez por mês, todas as terças-feiras, elas se reúnem, e este ano especificamente, o tema da confraria é a mulher original. Quantas mulheres aqui já vieram na confraria? Se você não veio ainda, venha. Terça-feira, eu não sei se é a primeira, se é a segunda terça-feira, quem pode me dizer? A segunda terça-feira de todos os meses, é isso? A segunda terça-feira de todos os meses, elas estão aqui nesse encontro de mulheres, e o tema do ano é a mulher original. O que a palavra do Senhor fala sobre elas e o que a palavra do Senhor ensina a elas, para que elas sejam essas mulheres originais segundo a vontade do Senhor. E eu gostaria então de falar um pouco sobre esse padrão original de nós homens. O texto que nós acabamos de ler fala que existem tradições, e Paulo elogia a igreja de Corinto por se apegarem fielmente às tradições por ele ensinadas. Não eram tradições humanas, não eram tradições machistas, não eram tradições legalistas, eram tradições da palavra do Senhor e do ensino do Senhor. E Paulo começa dizendo assim, que existe uma hierarquia no reino de Deus e na criação de Deus, aonde Deus, Pai, é o cabeça de Cristo, o nosso Senhor. Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. A cultura machista, o legalismo religioso, entendeu ou pregou de forma perversa, muitas vezes, essa cultura de ser cabeça como um agente de dominação e não de proteção. E é por isso que muitas vezes a gente entende equivocadamente o que a palavra do Senhor está falando sobre ser cabeça. Ser cabeça não significa dominar, significa proteger. Entenda essa figura de uma forma ilustrativa, como se fossem guarda-chuvas. Deus, um guarda-chuva muito grande, o filho sob esse guarda-chuva, o homem sob esses dois guarda-chuvas, e a mulher sob esses três guarda-chuvas, e podemos acrescentar inclusive os filhos sob o guarda-chuva também da mulher, e este ciclo de proteção, de cuidado. Então um homem, quando a palavra fala que o homem é o cabeça, o homem não é um cabeça porque ele manda, o homem é um cabeça porque ele conduz, é diferente. Quando o Senhor fala sobre a missão que o homem tem de ser a autoridade sobre o lar, a palavra não está dizendo que a autoridade é autoritarismo. A autoridade significa literalmente direito legal de representação. Você sabe quem tem autoridade? Quem tem um direito legal de representação daquele que é autor. Deus não é autoridade, Deus é autor. A autoridade tem todo aquele a quem Deus lhe dá uma licença para representá-lo. A primeira vez que você vai ver isto na palavra de Deus, você vai ver lá em Êxodo capítulo 7, quando Deus disse a Moisés: Moisés, eu lhe darei a minha autoridade diante do faraó. Algumas versões você vai ver assim: eu lhe colocarei como Deus diante do faraó. Não é que você será Deus, eu lhe colocarei por Deus, eu lhe darei uma licença, uma autorização, uma capacidade de me representar com os meus valores, com os meus poderes, como se fosse eu diante do faraó. Você não é eu, mas você será representado, você me representará como se fosse. Isto é autoridade, é um direito legal de representação. Cristo recebeu toda a autoridade. Paulo vai dizer no capítulo 15 ainda dessa carta, 1 de Coríntios, que Cristo recebeu autoridade sobre todas as coisas, e Ele governará até que tudo esteja sujeito debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser morto, a ser vencido, será a morte. E quando a Bíblia diz, Paulo vai dizer assim, que fique claro, que quando a palavra está dizendo que Deus lhe sujeitará todas as coisas, isso não significa que o próprio Deus se sujeitará a ele, porque Deus é autor,
mas significa que o filho, depois de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, ele mesmo, o filho, se sujeitará ao Deus Pai, para que o Deus Pai seja tudo em todos. A autoridade é direito legal de representação, não tem nada a ver com autoritarismo, tem a ver com alguém indo para um lugar, representando Deus, representando a palavra do Senhor. E eu duvido que haja uma mulher na história aí, a não ser que seja muito inconsequente, que não esteja disposta a seguir, a se sujeitar, a ser conduzida por um homem que fala em nome de Deus. E não porque fala em nome de Deus, dizendo, eu que estou falando porque Deus falou, não, porque comprovadamente, genuinamente, o que ele diz, tem sustentação. Só um louco, só filhos rebeldes. Então um homem que tem autoridade de Deus, ele é um guarda-chuva para sua casa, ele é um protetor para sua família, ele é um guardião dos valores do reino de Deus, ele é um vigia, ele é alguém que o que de Deus pode ser conhecido se manifesta através dele. Essa é a autoridade, não é autoritarismo. Ele não é alguém que fica mandando fazer as coisas, ele é alguém que está se conduzindo para esses lugares de verdade, de justiça, de retidão, e obviamente que os seus filhos, a sua esposa, os seus, o seguem também. Deus espera que em toda a família, o pai, o marido, o homem seja também um sacerdote, seja também um homem que é sacerdote, e um sacerdote é aquele que responde, que representa, que trata, que fala sobre as coisas de Deus. A nossa responsabilidade dentro de casa é ser um condutor na palavra dos nossos filhos, um orientador na palavra e da palavra para as nossas esposas, sermos sacerdotes do Senhor. Esta é a tradição, e isto nos traz para um conceito original, para um preceito original, para o plano original do Senhor, a restauração de um homem original, sobretudo um homem que se posiciona como sacerdote real. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos casos, como pastor da igreja, eu observo que infelizmente, em muitos casos, a mulher é mais crente do que o homem. A mulher precisa tomar um lugar de responsabilidade sacerdotal, ministerial, espiritual, carregando um encargo que é pesado demais, e óbvio que é capaz de fazer, porque na ausência se posiciona, óbvio. Você vai ver em muitos casos, se você ficar calado, socorro e livramento virá. As mulheres têm uma capacidade de fazerem qualquer coisa que a gente faça, e farão muito bem, entretanto se desgastarão e se sobrecarregarão, porque esta missão deveria ser nossa, deve ser nossa, a missão espiritual, a missão sacerdotal, a missão de orar pelos filhos, de orar pela casa, a missão de ser alguém que tem um relacionamento com Deus, a missão de sermos, se os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus serão dias semelhantes aos dias de Noé, isso significa que nós homens devemos ser como Noé, homens justos e íntegros, que andam com Deus, que falam com Deus, que Deus fala com eles, e que pela sua justiça e pela sua integridade, de não se corromper, de se afligir com o mundo caído do jeito que está, mas proteger a sua casa, para que a sua casa não seja contaminada por esse mundo corrompido, além de serem protetores da sua casa, se tornam desenvolvedores de um projeto de reino de Deus que é eterno, de salvação para a humanidade, porque a Noé Deus deu a construção de uma arca, de um projeto de salvação, aonde os seus todos foram salvos.
Poderia ter sido salvo tantos outros, mas eles não quiseram entrar, eles não quiseram acreditar. Era uma humanidade daquele tempo completamente corrompida, depravada, com um coração sempre e somente inclinado para o mal. Mas a casa de Noé, ele e os seus foram salvos, como tem uma promessa do Senhor: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Josué disse: se vocês quiserem servir outros deuses, sirvam. Se vocês quiserem outro caminho, vivam. Se vocês quiserem fazer outras coisas da vida de vocês, façam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi um homem que se posicionou. Foi um sacerdote que entendeu o seu lugar. Foi alguém voltado para a originalidade do seu ser, da sua identidade, de quem ele é, da essência. Então o Senhor quer restaurar isso em nós. Que se levantem homens valentes, corajosos, audaciosos, que se comprometem com o reino de Deus, que tem Cristo como seu cabeça, que tem o Senhor como seu principal instrutor, que tem o ensino de Cristo como preceito, tradição, que não se quebra, que na sua casa tem lei, e essa lei é a lei de Cristo. Essa casa tem um guarda-chuva superior, esse guarda-chuva é Cristo. Tem um guarda-chuva ainda superior, é o Pai, é Deus, Pai, o Espírito Santo, e eu vivendo os preceitos do Espírito Santo, e serei também um guardião para minha casa em nome de Jesus. Que assim se levantem pais e homens em nome de Jesus, posicionados para esse tempo que está chegando, aonde você e a sua casa servirão ao Senhor. É hora disso acontecer. O Dia dos Pais hoje é um dia, em muitos casos, ou uma tentativa do diabo, de Satanás, da cultura mundana, humanística, de corromper, de negligenciar, de depreciar, de desprezar a paternidade, o Dia dos Pais. Muita gente hoje tem dificuldade de conhecer a Deus por causa da negligência paterna, da ausência paterna. Em casos ainda mais graves, do abandono, da alienação, da violência, da corrupção, do abuso. Homens que deveriam ser cara de Deus dentro de casa, se tornam a expressão do diabo, porque foram deformados quando deveriam ser originais. E aí, quando você prega a paternidade de Deus, a pessoa tem dificuldade de associar. Mas em nome de Jesus, nós e a nossa casa seremos restaurados, porque por conta da graça e do amor do Senhor, as coisas novas são possíveis, as coisas velhas ficam para trás. Você crê? Então vamos nos posicionar. Homens originais, homens restaurados, reconfigurados no padrão original. Uma das principais coisas que nós precisamos entender para que a gente volte a esse padrão original é que nós somos tão somente apenas pó da terra. O primeiro homem foi Adão. E quando Adão foi criado na essência, na originalidade, em quem ele deveria ser. O padrão original de Deus está lá em Adão. Cristo, quando veio para restaurar esse padrão original. O segundo Adão veio para restaurar o relacionamento e o padrão original da razão pela qual o Senhor criou a humanidade, e criou especialmente o homem, criou especialmente a mulher. E lá então em Adão, Deus disse assim: tu, do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que voltes à terra, porque tu és pó da terra e ao pó voltarás. Um pouquinho antes disso ainda, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, diz a palavra que Deus pegou o barro, e que Deus formou o homem do barro, do pó da terra. E esse homem agora, formado, era só pó. Mas, entretanto, todavia, o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e quando o Senhor soprou o fôlego de vida, o homem que era pó tornou-se alma vivente. Está na hora de nós entendermos que o que nos dá vida é o fôlego de Deus, que o que nos dá força é o fôlego de Deus.
não é a nossa conta bancária, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa capacidade filosófica, é o fôlego de Deus. Sem o fôlego de Deus, uma unha encravada acaba com a tua vida. Sem o fôlego de Deus, uma enfermidade qualquer acaba com a nossa vida. É o fôlego de Deus. Homens que voltam ao relacionamento com o pneuma, com o ruach, e tanto no hebraico quanto no grego, ambas as coisas significam vento, sopro, fôlego, ar, dentro de nós, o Espírito de Deus em nós. Homens que compreendem e que se levantam dizendo: não mais eu vou fazer, mas se Deus quiser farei. Quando feito, não fui eu que fiz, mas com a graça do Senhor sobre mim está feito. Homens que começam a representar e a falar sobre Deus nos seus negócios, sem religiosidade, sem palavras evangeliqueis, mas sobretudo com princípios, com valores, com posicionamento, que fique claro a todos que somos o que somos, podemos o que podemos, fazemos o que fazemos, porque Deus está sobre nós. Porque sem Deus somos só pó da terra, sem Deus somos poeira. Na cultura judaico-cristã, o sepultamento, a morte, o velório é feito por meio do sepultamento, de enterrar um corpo na terra. Com a mistura das culturas pagãs, hoje muito na nossa cultura está entrando a cultura da cremação, mas independente se é cremação ou sepultamento, ambos virarão pó, poeira. Agora, em Deus somos eternos. Em Deus podemos todas as coisas. Se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Todas as coisas poderemos naquele que nos fortalecer. E esse entendimento nós precisamos ter, porque senão nós vamos nos tornando cada vez mais orgulhosos, cada vez mais presunçosos, cada vez mais afastados de Deus, porque esquecemos. Precisa se levantar uma força humana, masculina, que reconheça a sua dependência total do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui para frente continuará sendo Ele. Estes homens, vazios de si, que seguem o que Paulo disse aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Esvaziou-se. Cristo, sendo perfeito, tomou a atitude de se esvaziar de si mesmo. Cristo, sendo Deus, não considerou ser Deus. Nós, sendo homens, não consideramos deixar de ser homens simplesmente na garantia e na força humana, e nos colocarmos à disposição do Senhor. Talvez seja por isso que todos nós aqui temos um espinho na carne, porque o espinho murcha a nossa bola. Paulo disse: eu tenho um espinho, um mensageiro que me esbofeteia, para que eu não me engrandeça ou me ensoberbeça por causa das grandezas das revelações. Aquele espinho que mantém a bola murcha, aquele espinho que mantém a nossa dependência do Senhor, aquele espinho que nos mantém vazios de nós mesmos, para que o Espírito possa nos encher dele. Homens que entendem que são pó, mas com o Senhor se tornam seres viventes, poderosos, valentes, guerreiros, que alcançam, que conquistam, graças àquele que vive e reina e que é sobre nós. Somos os proclamadores dessa verdade, somos os ensinadores desses princípios. Os nossos filhos precisam saber quem nos trouxe até aqui. A nossa casa precisa saber quem está intervindo ao nosso favor. Os nossos sócios precisam saber quem está nos favorecendo. Os nossos inimigos precisam saber quem está nos protegendo. É o Senhor. Sempre foi Deus, sempre será Deus. Nós somos só pó, mas com Ele podemos todas as coisas. Homens restaurados ao padrão original,
Homens restaurados ao padrão original, cuja a palavra de Deus é mais valiosa do que a pessoa humana mais valiosa para você. Digo mais, a palavra de Deus é mais valiosa do que qualquer criatura, ainda que seja mais poderosa, lhe dando qualquer outra palavra. Paulo disse aos Gálatas capítulo 1 verso 8, vos digo algo, se nós, ou se um de nós, ou se um anjo dos céus pregar a vocês um evangelho diferente do que aqueles que vocês já conhecem, que seja amaldiçoado. No verso 9 ele vai dizer, como eu já disse, agora eu repito, eu fortaleço. Se nós, ou alguns de nós, ou alguém pregar a vocês um evangelho que seja diferente daquele que vocês já conhecem, que seja amaldiçoado. Ou seja, a palavra de Deus para esses homens que estão se levantando com poder e autoridade do Espírito, precisa valer mais do que a pessoa mais valiosa para a nossa vida. Homens que não corrompem, homens que não negociam, homens que não vendem, homens que não corrompem a palavra que Deus lhes deu. Qual é a palavra que você carrega sobre a sua vida? Ela não pode ser corrompida. Ela precisa valer mais. Porque existe uma serpente astuta. Porque existe um mal tentando corromper. E ele vai corromper a nossa casa, ou tentar corromper a nossa casa, os projetos de Deus, através da deturpação da palavra. Eu me lembro quando eu me converti, eu já contei esse testemunho, eu tive uma experiência com Deus 6 meses antes do meu pai falecer. E depois do falecimento do meu pai, Deus me deu uma segunda experiência, que foi o meu chamado ministerial. E eu já namorava com a minha esposa há 2 anos e meio, quase 3 anos. E quando Deus me deu essa experiência ministerial, eu chamei ela e disse assim, Deus falou comigo, isso, isso, isso e isso. Eu vou viver isso, isso, isso e isso. Eu não posso mais voltar atrás por isso, por isso e por isso. E eu preciso agora tomar uma posição. Eu te amo, eu gostaria muito que você fosse comigo, mas se existe qualquer dúvida em relação a isto, tudo que eu te falei, se você duvida de alguma coisa, ou se você não deseja viver uma vírgula que seja daquilo que eu te falei, que precisa ser intransponível, intransigente, insubstituível, tem que ser assim, nem para a direita, nem para a esquerda, mas o caminho do meio. Se você tem alguma dúvida, a gente precisa terminar agora. Eu vou sofrer, eu vou ficar triste, porque eu te amo, mas eu não posso voltar atrás. Ou você anda comigo dentro disso, ou isso faz sentido para você, ou a gente precisa terminar. Com a graça do Senhor, 2 meses depois, ela teve uma experiência dela com Deus, e ela se tornou uma guardiã daquilo que o Senhor tem nos dado. Mas ao longo da nossa caminhada, várias vezes, por muitas vezes eu precisei chamá-la e dizer, amor, lembra do que Deus falou? Tem que ser assim. Porque naturalmente quem carrega a palavra sou eu. Naturalmente quem carrega a missão sou eu. Naturalmente quem carrega a responsabilidade maior da missão sou eu. Quando a palavra diz que a mulher é submissa, novamente eu repito para você, submissão não é alguém atrás, não é alguém baixa, não é alguém menos valiosa, é alguém sob a mesma missão. Por isso que a mulher foi tirada da costela, por isso que a mulher foi tirada do lado, por isso que a mulher caminha ao lado, por isso que a mulher anda junto. Só que a mulher é comissionada a uma missão, anda submissa na mesma missão, ela tem a importância da missão, só que ela precisa compreender a missão, e quem revela a missão é o homem. Quem recebeu a palavra foi o homem, então esse cara precisa ser o guardião dessa palavra, e essa palavra precisa valer, e essa palavra precisa ser maior do que qualquer outra palavra. Quantos homens a gente conhece que estão negociando a sua missão por conta de momentos, por conta de adversidades, por conta de circunstâncias? Quantos de nós já recebemos palavra do Senhor clara, reta, objetiva, e no meio do processo a gente vai mudando as regras, a gente vai conformando? Quando a palavra diz não se conformem,
mas a gente vai tomando a forma, ajustando o Evangelho. O Evangelho, ele não é relativista, o Evangelho não é uma acomodação à minha vida, o Evangelho é uma confrontação a muita coisa na minha vida. O Evangelho precisa ser a verdade, a palavra do Senhor precisa ser a lei, e quem guarda essa palavra somos nós. Os responsáveis por ela deveria ser o homem. A palavra de Deus precisa valer acima de qualquer outra coisa. Depositei na tua palavra a minha esperança. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra é comprovadamente genuína. A tua palavra protege todos os que nela confiam. A palavra do Senhor, para nós ela precisa ser incorruptível. E eu digo mais, homens que carregam a palavra do Senhor precisam dar o significado exato do que ela carrega e do que o Senhor lhes confiou a todos os seus. Não basta carregar a palavra, precisa se dar o significado exato. Por isso a importância do devocional, por isso a importância do sacerdócio, por isso a importância do relacionamento, por isso a importância do conhecimento. Nós não podemos terceirizar o ensino dos nossos filhos para pastor, para a igreja, para a irmã do cultinho da criança. Nós não podemos terceirizar o ensino primário, prioritário, sobre o que o Senhor deu a nós, enquanto casa, enquanto família, enquanto célula do Senhor, nessa sociedade, a ninguém. É nossa responsabilidade, número 1, não corromper a palavra, número 2, dar o real significado dela àqueles a quem o Senhor nos deu a condição de conduzir. Eu vou explicar para você. Olha a importância do real significado. Olha a importância do homem conhecer a palavra do Senhor, não corromper a palavra do Senhor e explicar corretamente a palavra do Senhor. Lá em Gênesis, diz a palavra que Deus formou o homem do pó da terra, soprou na sua narina, o homem tornou-se um ser vivente, colocou o homem num jardim no Éden, onde ele havia criado um jardim para as bandas do leste, deu ao homem a responsabilidade de gerir toda a criação, comer de todas as árvores, de todos os frutos, de todos os legumes, verduras, de tudo aquilo que a terra produzia, dar nome aos animais e dominar sobre os grandes seres criados. E Deus deu uma restrição ao homem, disse assim: coma livremente de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a instrução do Senhor. Aí lá em Gênesis 3 você vai ver que havia um arquétipo da presença do mal, de Satanás, a quem a Bíblia chama de serpente, que era de todos os seres o mais astuto. E esta serpente chegou a Eva e disse o seguinte: Eva, é verdade que Deus disse, não coma das árvores do jardim? Ela disse, não. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas não podemos comer, nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos ou tocarmos, certamente morreremos. Deus nunca disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Deus disse para quem? Repito, participa comigo. Deus disse para quem? Para Adão. Como é que Eva vai dizer para a serpente que não podia tocar? Ruído na comunicação, falha na comunicação. A maior parte dos problemas matrimoniais que nós temos é ruído de comunicação. Homem e mulher não se entendem. E normalmente a falha é nossa, porque mulher gosta de conversar, nós é que não queremos falar das coisas. É a gente, não, depois eu falo, é assim, ó, faz assim. A gente espera que elas adivinhem o que deve ser feito, por meio de osmose, porque a gente não quer explicar.
ou explica mal, sem paciência. Diz o texto que ela disse: não podemos tocar. Aí a serpente astuta disse o seguinte: não, certamente isso não acontecerá, porque o Senhor sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. E a mulher, olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 3, depois você lê atentamente, Gênesis capítulo 3, e a mulher vendo que a árvore, que o fruto era agradável ao paladar, que era bem aos olhos, e que dele ela podia extrair conhecimento, tomou o fruto, e o comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. O que ela fez primeiro? Ela tomou o fruto, e aí que entra a astúcia da serpente, porque certamente a hora que ela tomou, viu como não morre? Deus disse que se você tocar, você morrer. Deus não disse? Deus disse. Por que Deus disse? Deus disse para quem? Deus não disse para Adão. Aí ela tomou, aí ela tocou, aí ela pegou o fruto. Não morri. Se eu não morri porque toquei, não vou morrer porque vou comer. E aí o homem também tomou, porque até o homem se perdeu no ensino, até o homem se perdeu no conhecimento, até o homem se perdeu no relacionamento reto com a palavra. Então tá bom, toquei. Então já que eu toquei e não morri, vou comer. E quando comeram, morreram. A palavra fala que nos últimos dias se levantarão homens, falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras. Paulo aos Efésios disse assim: ó, cuidado, que se levantarão dentro de vocês lobos devoradores que torcerão a verdade. É mentira com aparência de verdade, é heresia com aparência de palavra de Deus, é falso ensino com aparência de piedade, torcendo devagarinho, parecendo bom o ensino do Senhor Jesus, e destruindo famílias, destruindo lares, destruindo igreja, destruindo ministérios. Porque no meio do processo, nós nos corrompemos no ensino, nós não compreendemos o ensino, nós não ensinamos corretamente o ensino. Então o diabo, para destruir a tua casa, ele não vai vir com grandes feitos, com cara de diabo, ele vai vir com pequenas coisas que devagarinho vão relativizando o evangelho e a verdade do ensino. Coisas que devagarinho vão corrompendo, coisas que parecem que não dão um resultado imediato, porque está errado, o ensino está torto, a mensagem foi corrompida. Olha o poder e o valor que devemos ter, que dar a mensagem do evangelho. Isso é responsabilidade nossa. O Senhor espera que se levantem homens que conheçam profundamente a sua palavra, que ensinem com diligência dentro da sua casa a sua palavra, que sejam guardiães zelosos pela sua palavra, porque devagarinho a palavra vai sendo torcida. Você quer ver uma experiência? Nós temos aqui na igreja uma prática de não haver entre nós parcialidade, favoritismos. Isso a palavra do Senhor ensina. Nos últimos tempos se levantam homens que torcem a verdade. Hoje existem práticas de corrupção no evangelho, eu tenho falado muito sobre isso. Pessoas que negociam a palavra de Deus visando lucro, como Paulo disse, nós não fazemos isso. Gente que começa a criar mecanismos de levantamento de recursos, gente que coloca bilheteria na porta da igreja, onde a pessoa, para entrar agora no culto, precisa pagar o ingresso. Eu fico perguntando, como é que a mulher do fluxo de sangue poderia ter sido curada se houvesse no dia da convenção e da conferência de Jesus, uma bilheteria na porta, quando a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, ela não tinha mais um centavo, ela só tinha uma última força de tão somente enfrentar a multidão e tocar em Jesus, e se ela tocasse, ela seria curada, e ela conseguiu tocar, e ela foi curada, porque não tinha ninguém cobrando ingresso. Jesus disse assim, ó, vocês receberam de graça, dão de graça. E hoje se justifica com custos operacionais, com demanda do próprio evento. Meu irmão, se não tem dinheiro para fazer com as ofertas voluntárias, não faça. Simplesmente não faça. Porque a palavra ensina que o que sustenta a igreja é a voluntariedade, a generosidade de um povo que se expressa livre, como quiserem, segundo o seu coração. Então, se não tem dinheiro, não justifica. Aí agora, outro dia eu vi um que fez assim, mais ou menos,
Então tá, a gente cobra, a gente deixa um ingresso livre para quem não pode pagar, mas quem pagar tem acessos a benefícios. Presentes, lugares na frente, área VIP. E aí continua corrompendo a palavra para justificar a ganância. Porque lá em Tiago capítulo 2 vai dizer assim, ó, não haja parcialidade entre vocês. Se entrar um homem rico com roupas nobres, e vocês disserem, sente-se aqui porque tem um lugar especial para você, e o pobre entrar e você dizer, senta lá para trás porque não tem nada de especial para você, você não está sendo parcial? Você não está corrompendo o ensino de Cristo? Você não está mostrando essa parcialidade? E olha como se corrompe muitas vezes. A minha esposa, cheia de boa vontade, sob uma vontade que eu tenho, porque eu tenho uma vontade, eu sempre falo aos pastores dessa casa, eu gostaria que os pastores dessa casa sentassem todos aqui na frente, nas primeiras fileiras, porque os pastores são referência, os pastores são condutores, eu gostaria muito, só que para sentar aqui na frente vai ter que chegar cedo, porque não tem lugarzinho especial para os pastores, tem um lugar disponível, cheguem cedo e sentem, deem exemplo para o povo. Aí a minha esposa, agoniada, porque ela vê que eu fico triste com isso, quando eu começo a ver pastor chegando atrasado, longe, porque eles não aprendem isso conosco, quando eu chego atrasado, eu chego meia hora antes do culto, porque é o exemplo que a gente tem que dar, a gente tem que estar à disposição. Aí ela mandou fazer uns negocinhos na gráfica, reservado para pastores. Eu disse para ela, não vai botar. Não, mas é porque aí, quem sabe aí, porque o pessoal chega e senta, o pessoal chega e senta porque chega cedo. O pessoal chega e senta porque tem direito. Que nós chegamos mais cedo. Agora nós não vamos colocar reservadinho para pastor, porque a gente vai começar a gerar parcialidade, vontade e pulsão pelas. Outro dia alguém na nossa feijoada de pastor, aqui do Bispo Eli, tiraram uma foto minha na fila na fila da feijoada, lá no fim da fila, esperando com um prato na mão para servir. Tiraram uma foto e postaram na internet. Olha que, por isso que eu gosto dessa igreja, porque aqui não tem, os pastores são gente como a gente. Ué, mas não é óbvio? Por que eu deveria ir para furar a fila? Se é o óbvio, os últimos serem os primeiros. Dar o exemplo, pegar a fila. Não é o óbvio. Mas devagarinho, isso aqui é um exemplo simples, mas olha como a gente vai torcendo a palavra. E vai gerando uma cultura humana, gananciosa, corrupta. E às vezes isso está acontecendo dentro da nossa casa. Então, em nome de Jesus, pais, homens, maridos, sacerdotes nessa geração, defendam a palavra do Senhor reta, e vocês vão ver o que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Homens que defendem a palavra, homens que não se corrompem. Número 4, acho que é o número 4, eu estou caminhando para o final. Homens no padrão original. Quando você pecar, porque você vai pecar, não tem jeito. Quando nós pecarmos, porque por mais que a gente tente ser, nós carregamos em nós uma luta interna do espírito contra a carne. O nosso espírito está remido, está salvo, está justificado, mas a nossa carne, ela é intransigente, ela é insubmissa, ela é rebelde, ela não vai nem herdar o reino, porque rebeldes não herdarão o reino, carne e sangue não herdará o reino. Então nós vivemos essa luta interior, o bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos esse fazemos, o nosso espírito militando contra a nossa carne. Então eventualmente, acidentalmente, invariavelmente nós vamos pecar. Quando pecar, guarda isso, corra para Deus e não de Deus, porque o maior pecado de Adão, além de ter comido o fruto, ter desobedecido ao Senhor, foi ter corrido de Deus. Quando Deus veio na viração do dia, diz a palavra que Deus costumava andar na brisa do dia. Olha o ruach, olha o pneuma, olha o fôlego, olha o vento. O que veio do céu como um som? Veio do céu o que? Uma força de Deus. Veio do céu um som como um vento, um barulho de vento, de ruach. Deus andava na viração do dia como o ruach. E eles ouviram os passos do Senhor, e quando eles ouviram os passos do Senhor, eles se esconderam atrás das árvores do jardim. Eles se esconderam de Deus atrás da conquista. Eles se esconderam de Deus atrás da promessa. Eles se esconderam de Deus atrás daquilo que Deus havia lhes dado.
eles se esconderam de Deus atrás daquilo que os justificava, porque Deus disse: coma livremente das árvores, as árvores são de vocês, aproveitem-se das árvores, usufruam das árvores. E quando pecaram, então eles se esconderam atrás daquilo que eles já haviam conquistado. Muitos de nós fazemos isso, corremos de Deus, nos justificamos naquilo que o Senhor já nos deu, tentamos manter uma aparência atrás das coisas que nós já nos foram dadas, mas a verdade é que estamos correndo, nos afastando do Senhor, porque pecamos, porque erramos, porque caímos. Mas deixa eu dizer uma coisa: o homem cai, mas 7 vezes cairá um justo, em todas elas o Senhor o levantará. Se você estender a mão ao Senhor, o Senhor te levantará. Então, quando pecar, porque vai pecar, não corra de Deus, corra para Deus. Busque a reconciliação, busque a santificação, busque o recomeço, busque o aperfeiçoamento, busque a santificação, mostre o arrependimento, vá até o Senhor, porque aquele que se quebranta, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Aquele que corre para o Senhor, de maneira alguma a porta está fechada. Nós somos esses homens que têm em Cristo a remissão, mas homens que carregam em si também o valor. Foi nos dado o ministério da reconciliação. Nós estamos nessa terra para reconciliar a humanidade caída com o Senhor, mas sobretudo para manter a nossa aliança com o Senhor. Então não corra de Deus, corra para Deus. Corra para esse lugar de encontro. Seja essa pessoa que todos reconhecem que quando você precisa, você tem um lugar aonde buscar, e o lugar é a graça do Senhor, é o trono da graça, onde a gente já chega com toda a confiança, sabendo que encontraremos ali misericórdia e graça que nos ajuda no momento da necessidade. E para finalizar, quando precisar recomeçar, lembre-se que o Senhor é o Deus da próxima oportunidade. É por causa do grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. E a sua misericórdia é nova a cada manhã. O Deus que nós servimos é um Deus de recomeços. O Deus que nós servimos é um Deus de novos momentos e novos tempos para todos aqueles que precisam recomeçar e sabem que encontram nele a oportunidade próxima. A nova oportunidade. Nós acabamos de falar de um casal que nasceu original, que se deformou, que quase se autodestruiu, que viveu consequências do pecado gravíssimas. Caim matou Abel, a família se dividiu, mas diz a palavra que Deus deu novamente um novo filho. E Adão teve novamente relações com a sua esposa Eva, e Deus lhe concedeu 7. E esta outra oportunidade, nova oportunidade, no lugar de Abel, gerou toda a genealogia de Cristo nosso Senhor. Olha o Deus da próxima oportunidade. E 7 significa compensação. Olha o Deus que compensa. Compensar significa literalmente, do nosso dicionário brasileiro, corrigir ou anular o mal causado por algum dano, ou o dano causado por algum mal. Corrigir ou anular com uma ação oposta. O que é compensar? Corrigir ou anular com uma ação oposta. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uma ação oposta que anula ou que corrige. Cristo é a compensação dos céus, porque Cristo veio para corrigir a nossa relação com o Pai. Cristo veio corrigir sendo o mediador. Cristo veio corrigir sendo o caminho. Cristo veio corrigir sendo a porta. Cristo veio para anular a condenação, a dívida que nos era particular e pessoal, na nossa dívida, nossa condenação. Nós éramos os condenados, e Cristo é a compensação que anulou, quando Ele foi o Cordeiro, quando Ele foi o sacrifício,
quando Ele foi a oferta pelo nosso pecado. Cristo é a compensação, Cristo é a segunda oportunidade para todos aqueles que caíram, todos aqueles que pecaram, todos aqueles que precisam recomeçar. Quem precisa recomeçar encontra em Cristo a compensação. É por isso que todos aqueles que estão em Cristo se tornam compensadores. De alguma forma Deus os usa para compensar todo o mal nesta vida da terra. Se o cara era adúltero, ele deixa de ser adúltero, agora ele se torna fiel. Se ele era mentiroso, ele deixa de ser mentiroso e agora ele se torna um proclamador de verdade. Se ele era um cara cruel, agora ele se torna um cara bondoso. Se ela era uma fofoqueira, agora ela se torna uma bendizente. Se ele era ou se ela era alguém que não tinha fé, incrédulo, agora ele tem fé. Porque o Espírito em nós compensa e corrige e anula todo o dano causado pelo mal em ação oposta. E agora nós nos tornamos esses homens e mulheres, porque uma vez que somos regenerados por Cristo, nos tornamos semelhantes a Cristo. Por isso que somos cristãos, pequenos cristos. Ação de compensação. E eu gostaria de, em nome de Jesus, convidar homens e mulheres também, porque eu tenho certeza que essa palavra, apesar de ter sido direta, de forma indireta, também tocou corações de mulheres que aqui estão, a nós nos tornarmos fontes de compensação sobre essa terra. Homens que recomeçam, mulheres que recomeçam em Cristo Jesus, e uma vez que somos regenerados no Senhor, Deus nos faz agentes de ações opostas a todo dano, a todo mal. E a maior parte dos males que nós enfrentamos como sociedade tem a ver com destruição dentro de lares. Tem a ver com ataques dentro da célula máter. Uma família forte é uma sociedade forte, é uma igreja forte. Por isso, pais e mães posicionados se tornam guarda-chuvas para filhos, e filhos protegidos podem ver nos pais, nas mães e no Deus a quem eles servem a proteção, o cuidado, a direção, a vida e a vida abundante em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar em nome de Jesus.